Olá, estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de Hoje. Hoje é dia 12 de janeiro de 2022, nós iremos até o dia 12 de janeiro de 1616, quando surge, quando nasce, quando é fundada a nossa querida Belém do Pará. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de Hoje. Nesse dia 12 de janeiro é fundada uma das pérolas do norte do Brasil, que é a cidade de Belém. A história da cidade de Belém praticamente se confunde com a história do Pará, porque é onde começa surgir o estado do Pará. Essa cidade tem algumas características muito marcantes, muito interessantes. Por exemplo, a chamada Cidade das Mangueiras, as ruas João de Ouro, dos Tamoios, dos Mundurucus, a Travessa Padre Eutíquio. Todas essas ruas são bem arborizadas com pés de mangueiras que deixam um ar totalmente bucólico para a cidade do Pará. Como é Francisco Caldeira Castelo Branco, antigo capitão-mor do Rio Grande do Norte, um dos heróis da expulsão dos franceses do Maranhão, na época que os franceses tinham invadido o Maranhão, houve a ele a honra de comandar uma expedição de 200 homens com o objetivo de afastar do litoral norte do Brasil os corsários estrangeiros e iniciar a colonização do chamado Império das Amazônias. Em 12 de janeiro de 1616, a cidade de Belém foi fundada e lançaram-se assim os alicerces da cidade no lugar chamado de Forte Castelo. A preocupação de Portugal era que esses franceses e esses corsários que circulavam pelo litoral brasileiro chegassem à região de Belém e então, para consolidar sua presença, Portugal tomou essa decisão enviando Francisco Caldeira para fundar a cidade de Belém. Cidade eclética, cidade bonita, com uma arquitetura histórica marcante. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, do chamado Mercado Ver-o-Peso, né, um mercado que data do século XVII, que era uma área de fiscalização e vai se tornar uma área de comercialização. A área do ciclo da borracha, a cidade do ciclo da borracha, né, final do século XIX, início do século XX, e com essa arquitetura, esses prédios que nós estamos vendo aqui, a Igreja da Sé, a Igreja do Carmo, o Palácio Antônio Lemos, que tiveram influência direta do italiano José Landi, professor de arquitetura de Bolonha, radicado em Belém do Pará. Francisco Castelo Branco deixou a capital do Maranhão durante o Natal. Era a época dos festejos, Natal, época natalina. Então ele resolveu chamar a cidade, a nova cidade de Belém, em homenagem ao período das festas. Os exploradores montaram um acampamento onde foi construído posteriormente o Forte do Castelo, que vocês estão vendo aqui as imagens, que ajudou a defender a terra de outras potências que queriam conquistar esta parte do Brasil. De lá surgiram as ruas da cidade, como a Rua do Norte, hoje Siqueira Mendes, a primeira rua de Belém. Todas as ruas, sem exceção, seguiam o traçado do rio. Explica um dos historiadores que estudam Belém do Pará, chamado Michel Pinto. Não se pode falar da cidade de Belém sem tocar em duas coisas muito importantes. Primeiro, meus amigos paraenses me avisaram, se vai falar de Belém, tem de falar do açaí. Esse açaí que é considerado o melhor do mundo, é feito para exportação. Tem que falar do Cine Olímpia, que foi fundado em 24 de abril de 1912 pelos empresários Carlos Teixeira e Antônio Martim, e é considerado o mais antigo cinema em funcionamento do país. E principalmente que Belém do Pará tem a maior procissão católica do mundo, que é o Círio de Nazaré, que os católicos
da região norte, os católicos do nordeste, os católicos de todo o Brasil aguardam por esse momento nessa cidade, né, que eles vão percorrer, cerca de 2 milhões de pessoas vão percorrer cerca de 3,6 quilômetros pelas ruas do município paraense. Alguns desses prédios antigos que fazem parte dessa cidade espetacular eu não conheço, confesso a vocês, mas tenho agora a intenção de conhecer. Diante dessa pesquisa que eu acabei de fazer, mostra-se uma cidade muito bucólica, muito eclética. Alguns prédios contam parte da história dessa cidade, né? O que é muito, muito interessante, preservando essa arquitetura da época, né? Nos seus beirais, dessa cidade que nasceu neste dia 12 de janeiro de 1616. Até um próximo episódio.